Quando é que foi a última vez que vocês lavraram uma vida? Agora, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento destacam o discipulado como a essência do ministério. Queen diz o seguinte: Jesus, o maior discipulador, utilizou no seu ministério terreno 4 princípios de reprodução de discípulos que continuam a ser relevantes ainda hoje e que estão registados em Marcos 3, 13 a 15. Pastor André, outro sermão. Os que eu mesmo quis, vieram para junto dele. Este Jesus era terrível, não era? Eu sou os que ele quis e mais nada. Vamos lá. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Ui. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Atos 16. Discipulado em Jesus. Primeiro, Pastor André. Olha lá. Meditação com oração. O que é que Jesus faz em primeiro lugar, segundo o texto? Não. Feito o discipulado. Quando é que tudo começa? No monte. Critério, não é? Queres fazer discipulado? Tens que ir para o monte. Tens que ir para o monte. Jesus fazia isto. Meditação com oração. O primeiro princípio que Jesus observa é o da meditação com oração. Aconteceu naqueles dias que Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite sem oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Quando já era dia. Estão a ver isto? Como é que nós podemos imaginar a evangelização e o discipulado se nós não passarmos diante do Senhor, derramarmos a nossa alma? E Jesus está ali a orar, pedindo a direção de Deus para a escolha dos seus discípulos. Não era uma tarefa insignificante, porque isso haveria de afetar não apenas a era futura da Igreja, mas toda a história da humanidade. Já pensaram nisto? Toda a história. E imaginem se nós fizéssemos o mesmo, as histórias de vida que podíamos alterar. Ele é Deus homem, mas quis comungar com o Pai Celeste para fazer uma escolha que honrasse a Deus. A escolha era um compromisso monumental e o Senhor tomou fielmente a sua decisão em oração. Deus Filho. A oração na vida de Jesus, como princípio de meditação para a seleção dos seus discípulos, é óbvio. Se alguém quiser cumprir o mandato da Grande Comissão, deve meditar e orar para escolher as pessoas a quem deve dedicar o tempo disponível para discipular. Porque o diabo está muitas vezes no assunto. E nós somos levados para uns patinhos. Não estamos a fazer aquilo que o Senhor mandou, porque não oramos, não buscamos a direção do Senhor. E estamos a gastar energias com pessoas que não é para gastar o nosso tempo. Eu não digo para não proclamarmos, mas investir, temos que pedir ao Senhor direção. O incentivo de Paulo, por exemplo, para que se ore a respeito de tudo. Oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ok? As suas orações pelos jovens são um exemplo tremendo. Ele deu um exemplo aos discípulos, escolhendo-os por meio de oração. Portanto, a oração é trabalho. Não pensem que a oração é o discipulado, é feita a classe. A oração é trabalho, é mesmo um esforço. É uma noite, é uma tarde, é um dia, é o que for. Mas é subir a montanha. É subir, é ficar separado de outros a fazer, é buscar a direção. É terrível. Um segundo tópico. Seleção com critério. Seleção com critério. Segundo ponto. Está lá. Jesus chamou para si os que Ele quis. Epá, o que é isto? Entra aqui o calvinismo? Entra, pois. Entra, pois.
Claro que entra. Claro que entra. Historicamente, Jesus Cristo ordenou que os homens o seguissem. O compromisso do crente com o discipulado pode ter 3 garantias diferentes no processo de execução. Primeiro, ele tem a garantia de que Cristo ordena os que ele deseja discipular. Mateus 28 garante o discipulado porque é algo ordenado por Cristo. E se ele ordena, a sua graça vai realizar isso. O livro de Atos mostra claramente que Cristo prometeu o poder do Espírito Santo aos discipuladores. Atos 1:8, 4:7, 8:31, 6:8. Ele também mostra o resultado em Atos 2:41 e 47. Isso também é uma grandiosa promessa em que podemos descansar no processo do discipulado. Segundo, aqueles a quem Cristo convida serão os que Ele quis. Ele é soberano. Não fiquem a dar muito crédito aos vossos sucessos, porque senão vocês vão dar muito crédito aos vossos fracassos. Se nós valorizarmos muito os nossos sucessos, nós vamos ficar deprimidos nos nossos fracassos e não vamos aguentar. Cuidado, quando o sucesso bater à porta, o que é que tens que fazer? Lembram-se lá das aulas de liderança? Vai para a janela. Lembras-te disso? Quando o sucesso te bater à porta, vai para a janela. Quando o fracasso te bater à porta, vai para o espelho. Isto é muito importante. Não se esqueça. Ele é que convida. Isto comprova a sua verdadeira soberania na salvação e na santificação. Não aceitem teologias light que vos põem a vós no centro das coisas. Não é assim. Senão vocês vão ter depressões atrás do Senhor. Não se levem muito a sério. Não se levem muito a sério, porque it's not about you. Isto não tem nada a ver contigo. Oh, Misael, tu és instrumento. Soberania. Essa palavra dá a entender a soberania autodeterminante, uma escolha baseada numa razão pessoal interna. Ele não recebia influência alguma dos apelos temporais. Nenhum apelo que algum homem pudesse fazer poderia ao menos influenciá-lo. Nenhum protesto de falta de competência em que algum homem pudesse levantar teria alterado os seus propósitos. Sabem que houve aí uma organização missionária que fez uma coisa fantástica? Foi avaliar o perfil de todos os discípulos de Jesus e ver se eles passavam nos critérios das organizações missionárias. Nenhum passava! Acho que só Judas, não é? O tipo era o único gestor do assunto. Não é? O Augusto Coelho fala isso também, sobre só Judas tinha um perfil de alguém. E Jesus não vai pela opinião pública. Jesus escolheu quem quis, ponto final, parágrafo. E há pessoas... Vocês não acreditam no Calvino, eu não me interessa, mas a verdade é que vai ser assim. Não vai ser de outra maneira. É os que o Senhor quiser. Não há nada a fazer. Agora, eu prego a todos. Mas é a sua escolha. Não é? Ele assumia toda a responsabilidade. É somente pela vontade de Deus que alguém se torna discípulo de Cristo e recebe discipulado. Só pela vontade de Jesus. Não há nada a fazer. Amém. João 1, 12 e 13, 3, 6. Enfim. Sujeitos à mesma soberania. Lembrem-se disto. Devemos selecionar e discipular criteriosamente essas pessoas. Assim como os apóstolos dirigiam a congregação na escolha dos servos em Atos 6, 1 a 6. Como é que foi lá? Atos 6, 1 a 6. Lembram-se? Escolhei entre vós quem? Heróis. Jesus tinha 12. E 3 deles eram objeto de um círculo mais chegado. Quantos é que tu tens? Qualquer pessoa aqui devia ter